Olá a todas e todos, meu nome é Jacira Rabelo, eu sou bióloga e apaixonada por fotografia. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história da fotografia. Mas antes de conversar sobre a história da fotografia, vocês sabem o que significa a palavra fotografia? Bem, ela tem origem grega, onde foto significa luz e grafia significa escrever ou desenhar. Assim, o significado literal da palavra fotografia é desenhar, desenhar com a luz ou escrever com a luz. Então, ela trata-se de uma técnica de criar imagens através de exposição luminosa em uma superfície que seja sensível à luz. Mas antes de começar a história realmente da fotografia, essa imagem mostra aqui alguns pontos importantes dessa história, mas para ressaltar um fato de que a fotografia não foi criada por uma única pessoa. Assim como toda grande descoberta da humanidade, ela passou por um longo processo histórico. Bem, então, para começar a nossa conversa, a gente precisa falar sobre as câmaras escuras, que teve seu princípio óptico descoberto, pelo menos é atribuído a Aristóteles, quando ele fazia observações de eclipse solar. O princípio básico da câmara escura é a projeção de uma imagem dentro dessa caixa, que pode ser um quarto, uma caixa de sapato, por exemplo. Só que ela precisa ser toda vedada para não entrar luz, para que a luz entre em apenas um pequeno orifício, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Então aqui a gente tem uma caixa, né, ou poderia ser um quarto, todo fechado, está aberto aqui apenas para que a gente consiga ver, obviamente, e o único ponto de entrada de luz é esse pequeno orifício. Então, por conta da propriedade da luz, né, que se propaga em linha reta, ela entra aqui através desse pequeno orifício e projeta uma imagem em um lado em um dos lados desse quadrado, tá? Quanto menor esse orifício, maior a nitidez com que essa imagem será projetada. Mas aí a gente tem um grande problema, porque quanto menor esse orifício, a gente vai ter também uma menor entrada de luz. E por mais que a imagem seja bem formada, ela vai ser escura. Então, por isso que, por volta de 1500, por aí, se deu a invenção das lentes. Então, essas lentes tinham, o princípio básico dela era esse, facilitar a criação de imagens em um pequeno orifício, mas que tivesse bastante luz, tá? Uma coisa interessante da câmara escura, ela apenas projeta uma imagem, ela não fixa essa imagem. Então, veja bem, a gente tem o processo de criação de imagem, mas ela ainda não conseguia ser fixada em uma superfície. Então, a maior parte da história da fotografia também ocorreu aí, nessa descoberta por materiais, por substâncias que tinham sensibilidade à luz e que eram capazes de fixar a imagem projetada em uma determinada superfície. Então aqui a gente observa uma imagem que é considerada a primeira fotografia do mundo, né, que se tem registro histórico. Ela data de 1816 e foi feita por Joseph Niepce, um francês que tinha muito e que estudou bastante processos de criação de imagem e fixação dessa imagem. Outra pessoa muito importante na história da fotografia, como a gente vai ver, foi Louis Daguerre, que trabalhou em um período semelhante ao de Niepce. Enquanto Daguerre estava fazendo suas pesquisas também na França, Niepce também estava desenvolvendo suas pesquisas com materiais diferentes. Eles começaram a se corresponder, né? Na época não tinha e-mail, então eram cartas
até que eles estabeleceram uma cooperação em 1829. Só que em 1833, Niepce morreu. Daguerre continuou fazendo seus estudos, procurando superfícies e materiais e substâncias químicas que fossem fotossensíveis, e em 1839 ele lançou no mundo o seu maior invento, que ele deu o nome de daguerreótipo, em sua própria homenagem. Então o daguerreótipo era simplesmente uma câmara escura, né? Só que nessa câmara escura, aquela imagem que era projetado, era possível fixá-la em uma determinada superfície. Em placas, nesse caso, eram placas metálicas, tá? Ele apresentou ao mundo a sua invenção no dia 19 de agosto de 1839, que se tornou, então, o Dia da Fotografia. Agora você já sabe porque o dia 19 de agosto é o Dia da Fotografia. Bem, aqui a gente observa uma imagem também produzida por Daguerre, né, de 1838, onde ele conseguiu gravar pela primeira vez na história imagens de pessoas. Um outro pesquisador muito importante no processo fotográfico foi Henry Talbot, um inglês, tá? Que 4 anos antes de Daguerre lançar ao mundo o seu invento, o daguerreótipo, ele escreveu um artigo mostrando um processo de fixação de imagens com cloreto de prata e solução de sal, que é muito parecido com o que a gente usa ainda hoje nos negativos, né? E ele criou, então, o primeiro negativo. Então a gente precisa, a imagem era fixada nesse negativo, e para que a gente pudesse vê-la da forma correta, era passado para uma outra superfície, que é o positivo, tá? Então aqui a gente observa o que é considerada a primeira fotografia obtida a partir de um negativo. E uma coisa interessante na história da fotografia é que o Brasil se encontra nessa história. Por conta de Hercule Florence, um francês que morou no Brasil por muito tempo, inclusive morreu aqui no Brasil. Ele estudou muitos processos fotográficos também. E existe um trabalho dele de 1834 mostrando um processo que ele desenvolveu, e onde ele coloca pela primeira vez na história o nome fotografia. Só que na história que é mais contada sobre a fotografia, o termo fotografia é dado a uma outra pessoa alguns anos depois que ele inventou. Então a gente tem que contar essa história também. Bem, e aqui eu quero mostrar para vocês um dos primeiros grandes pulsos, né, de popularização da fotografia. Em 1888, a Kodak lançou a sua primeira máquina portátil, que vinha com um rolo de negativo com 100 poses, e as pessoas podiam fotografar à vontade. Depois mandava a máquina toda para a empresa. Lá esse filme era retirado, as fotos eram impressas, era colocado um novo filme com 100 poses, e a pessoa pegava ou recebia a máquina com o novo filme e as fotografias impressas. O grande slogan da época, né, era: você aperta um botão e a gente faz o resto, para contrapor ao fato de que naquele período, um dos grandes limitantes da fotografia era que o fotógrafo precisava praticamente inventar a superfície onde ele ia fixar a imagem, e depois ele ainda tinha que revelar essa imagem. Então isso foi uma grande revolução na história da fotografia. Então a história da fotografia, né, houve aí uma grande evolução, principalmente dos filmes, qualidades de filmes, o formato das câmeras analógicas, até a gente chegar numa das últimas grandes revoluções do nosso tempo, né, que são as câmeras digitais. Agora a superfície fotossensível, né,
é um sensor digital. Então a imagem é projetada nesse sensor digital e ali a imagem formada, e pode ser, na hora a imagem já está pronta, né? A gente não precisa passar por aquele grande processo de tirar um filme, mandar revelar. Agora é tudo automático e a gente pode até enviar praticamente na hora que a foto é feita, a foto é produzida, a gente já pode enviar para um outro local. E por fim, a gente tem aí o advento, né, dos celulares, dos smartphones, que estão com câmeras cada vez mais potentes, com uma ótima qualidade de imagem, tá? Então, aqui a gente acaba esse breve histórico sobre a fotografia. Quero que vocês fiquem com uma coisa na cabeça, que o princípio básico da imagem, da formação de imagem, é o mesmo. A gente tem uma câmera escura, então quando a gente tem aqui uma câmera fotográfica, o corpo dela é basicamente uma câmera escura, e dentro dela a gente vai ter, no caso das câmeras digitais, a gente vai ter a superfície onde vai ser impresso a imagem, que são os sensores, mas se fosse uma câmera analógica, elas seriam os filmes, tá? Então, no nosso próximo vídeo, fiquem atentos, nós vamos falar um pouco sobre composição fotográfica. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado.